Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente está aqui com o nosso quadro Saindo do Forno Quentinho, o indispensável para a vida do empreendedor. E eu quero passar aqui para você hoje quais são os 4 vilões para o seu sucesso. Vamos lá? Roda a vinheta! Quando você começa a empreender, quando você entra para esse mundo do empreendedorismo, até mesmo o mundo profissional, é muito comum você bater em várias paredes o tempo todo. A vida é difícil, a vida é assim. Então, existem 4 coisas que atrapalham muito mais do que as outras. E foi o que aconteceu comigo, e esse é um pouquinho da minha história, o que mais me atrapalhou, os 4 vilões principais da minha vida até hoje. E o primeiríssimo vilão da nossa lista é o medo de arriscar, o famoso medinho de dar. E é muito comum quando a gente está começando qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de novo negócio, qualquer jornada nova, assim, qualquer nova aventura na nossa vida, a gente tem muito medo de dar errado, medo de começar, medo de que isso não vai dar certo. E basicamente, desde que eu entrei na faculdade, desde que eu comecei a me aventurar no mundo, profissional, eu tinha muito medo de começar um projeto novo, eu tinha muito medo de pegar um emprego novo, de tentar uma coisa nova, porque eu não sabia se ia dar certo e isso me barrava demais. Eu vejo muitos amigos meus, eu vejo muitas pessoas próximas de mim que têm muito medo de fazer as coisas, que eu falo, pô, vai lá e faz o negócio acontecer, você tem potencial para isso, pô, mas e se der errado? Ah, não sei se eu não consigo, não sei se eu consigo, não sei como é que vai ser, não sei nem o que eu preciso fazer, para onde eu começo. Eu falo, pô, vai, engaja, se entrega, faz o negócio acontecer, que as coisas vão acontecer para você. Você é uma pessoa que tem potencial, então vai lá e tenta, vai dar certo. E a pessoa fica com muito medo. Então, esse foi o primeiro medo que eu tive que vencer. Então, toda vez que vi um projeto novo que eu não tinha certeza se ia dar conta, eu falava, cara, eu vou. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, assim, engaja, vai, tenta, faz, que eu tenho certeza que vai dar certo, entendeu? As coisas podem dar errado, mas uma coisa que você tem que entender é que se der errado, vai ficar tudo bem. Você só precisa se levantar e começar de novo, tá? Então, vamos pro próximo. E o segundo vilão da nossa lista é a procrastinação. Quando eu comecei a minha carreira ali, juntamente com o medinho, eu tinha o hábito de deixar as coisas pro último segundo viável. Eu tinha o hábito de realmente, no finalzinho do prazo, começar a fazer. Eu enrolava para fazer, eu dava todo tipo de desculpa para simplesmente chegar no último momento e começar a fazer naquele desespero, naquela correria doida, e aí dava ruim. Eu atrasava os trabalhos, eu atrasava as entregas, e isso me atrapalhou muito no começo, muito mesmo, porque eu acabei perdendo o serviço, eu acabei perdendo alguns jobs por causa disso, e eu recebia muita reclamação, e realmente isso para minha carreira não foi muito bom, principalmente no começo. E o vilão que você tem que vencer realmente para atingir os seus objetivos, para atingir sucesso, é a procrastinação. Tem uma coisa para fazer, faz agora. Então, adianta o máximo de serviço que você puder fazer, adianta o máximo de coisas que você puder, para quando chegar na entrega você tá com tudo certinho, tudo pronto, e todo mundo gosta de uma pessoa que cumpre o prometido, ou melhor, faz além do esperado. E para isso você precisa fazer hoje o que precisa ser feito hoje. E o próximo vilão da nossa lista é a falta de consistência. Cara, é muito ruim quando você tem que criar um hábito novo. Você fala, eu preciso criar esse hábito, eu preciso fazer esse novo ciclo aqui na minha vida, eu mudei, deu aquele ano novo. Você fala assim, agora eu sou uma pessoa nova, vida nova, vou começar a fazer dieta, academia, vou acordar cedo todo dia, vou correr 10 km, vou estudar das 9 às 10 e depois eu vou trabalhar. E você monta um monte de hábito, faz toda aquela bola de neve. E na primeira semana você não conseguiu nenhum. Acontece. Eu já fiz isso. E eu vou te falar que a consistência é uma das coisas mais importantes na vida de um profissional e na vida de um empreendedor. Então, quando eu estava no começo da minha carreira também, era desse jeito, fazia todas essas promessas de ano novo, chegava na primeira semana, não tinha mais nenhum deles em andamento. E a partir do momento que eu comecei a construir alguns hábitos na minha vida, como por exemplo de acordar 4h30 da manhã, as coisas começaram a mudar. Eu estabeleci uma rotina de estudo, então eu tive uma consistência nos meus estudos, eu estudava ali 3 vezes por semana, eu acordava cedo, eu estabeleci uma rotina de trabalho onde eu entrava a partir das 8 horas e só saía do trabalho depois das 18. Então eu comecei a montar essa rotina, comecei a montar essa consistência. Toda semana eu fazia esse esforço constante, Então isso começou a mudar muito a minha vida, porque trabalho, porque sucesso, carreira, é uma sequência de hábitos que você vai construindo ao longo da sua vida. Se você estuda todo dia um pouquinho,
depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 5 anos, você vai ter estudado muito. Agora, se você começa uma coisa e não termina, e não vai adiante com ela, você simplesmente parou no meio do caminho. E uma coisa bem interessante de quando você começa a construir uma rotina de consistência é que você analisa os resultados que você está tendo. Ou seja, você estabeleceu que em 1 mês você tinha que estudar. Só que na primeira semana você parou. Então, você não tem aquele período de 1 mês para analisar o tanto que você evoluiu naquele conhecimento. Você acaba correndo em círculos, porque você começa uma nova rotina, para ela, não consegue concluir. Depois de um mês, 2 meses, você tenta voltar na mesma rotina, não consegue, para de novo. Você não tem como analisar esses resultados, você não tem como ver o que você melhorou e o que precisa ser melhorado, ok? Então, é muito importante ter consistência, trabalhar consistentemente todos os dias. Isso traz muito resultado para a sua vida profissional, pessoal e principalmente, se você está montando um negócio, você quer ser empreendedor, você precisa ser consistente no seu trabalho, consistente no seu esforço dentro da sua empresa. E o quarto e último vilão da nossa lista de hoje é o vitimismo. E é um dos vilões que eu mais quero longe de mim, que eu tento tirar, matar da minha vida o tempo todo, porque para mim foi um dos que mais atrapalhou. Quando uma coisa não acontecia do jeito que eu queria, eu tinha o hábito de culpar qualquer outra circunstância exterior e eu não olhava para mim, eu não atribuía aquela falha que eu tive ao meu comportamento, ou à minha falta de consistência, ou às vezes que eu procrastinei, né, ou até mesmo o medo que eu tive de encarar aquela situação de frente e resolver aquele problema. Eu sempre colocava a culpa em outras pessoas, outros fatores, a crise, o governo, a pessoa que me deu calote, ou coisas do tipo. Quando eu entendi que a minha realidade ela depende da minha força de vontade, da maneira como eu ajo para ser moldada, eu aprendi que depende de mim, depende do meu esforço, depende das minhas atitudes transformar a realidade que eu vivo na realidade que eu quero. Ok? Então, eu tenho que estar disposto a pagar o preço para chegar onde eu quero chegar. A vida, né, é uma série de pedágios e quanto mais longe você quer ir, mais pedágio você tem que pagar. E se não dá certo da primeira, da segunda, da terceira, da 10ª vez, não é culpa de ninguém, senão sua. Isso é meio ruim de ouvir, as pessoas não gostam de ouvir que elas têm culpa, que elas têm responsabilidade, né, nos atos delas, na vida delas, mas é verdade. Então, se você quer que a sua vida seja de alguma forma, se você quer ter sucesso, se você quer viajar o mundo, se você quer ser milionário, zilionário, depende de você, depende das suas atitudes chegar nesse lugar. E se você tenta uma vez e não dá certo, o mundo não é um lugar justo. Então, depende de você encarar isso como uma forma de aprendizado e tentar de novo. E não ficar, poxa, não deu certo porque fulaninho fez isso, não deu certo porque o governo, não deu certo porque eu sou pobre, não deu certo porque eu não tive oportunidade, não deu certo porque a empresa ali me quebrou. Então, você tem que tomar responsabilidade pelas coisas que você está fazendo e agir em cima disso. Entender que o mundo não é justo, que as oportunidades elas vão aparecer para você, mas elas também vão aparecer para outras pessoas. E você pode não fazer o melhor proveito dessa oportunidade que você está tendo hoje. Mas que se der errado, você tem que pegar esse aprendizado, não ter medo de encarar um próximo desafio e fazer o seu melhor para fazer esse negócio dar certo. Porque o empreendedor de verdade, ele não tem medo de falhar. Ele abraça a falha e ele usa aquilo ali como um professor. Entendeu? Ele usa a falha como uma forma de aprender o que não dá certo, para na próxima vez que ele for tentar de novo, ele não errar aquilo ali, não errar o que ele acabou de errar, não ter o mesmo fracasso que ele acabou de ter. Ele não tem medo de fracassar, ele não tem medo de errar. Ele encara todos os desafios de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova perspectiva, aprendendo o que ele fez consistentemente no passado para poder aplicar nas aventuras futuras. Então, sempre que alguma coisa der errado na sua vida, ou até mesmo na vida de uma pessoa próxima de você, tenta encarar do ponto de vista de que a responsabilidade é nossa. Sim, a gente não controla tudo que é externo, mas a gente controla tudo que é interno. O nosso sentimento, a forma como a gente reage, a quantidade de esforço que a gente vai colocar em determinado empreendimento, tudo isso a gente controla. Então, não seja uma vítima da situação, seja um protagonista. Deu errado? Beleza. Limpa a roupa e tenta de novo. E se esse vídeo fez sentido para você, se você aprendeu uma coisa nova, se gerou algum valor na sua vida, se ao final desse vídeo você está se sentindo mais motivado, mais inspirado ou mais preparado para encarar a vida, né? Para encarar a vida de uma forma diferente, se você gostou disso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para você receber as notificações, para na semana que vem você já receber o nosso próximo vídeo, fica antenado aí nas coisas. E para você que ficou até o final, eu tenho
mais uma coisa para te oferecer. A gente fez uma lista para você com os 10 vilões que a gente considera mais nocivos aí para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E a gente deixou aqui na descrição, é só dar uma olhada. E se tiver mais algum que você considere extremamente perigoso aí para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento de qualquer pessoa, deixa nos comentários que a gente vai gostar muito de saber o que você realmente considera que atrapalha na sua vida ou pode atrapalhar a vida de outras pessoas. Obrigado por ter ficado até aqui, um abraço e até a semana que vem. Fui!